Então, pessoal, boa tarde, né? Curso aqui de arquitetura, aqui da Anhanguera de Osasco. Vamos começar a aula prática de sistemas estruturais 1, né? Essa aula, ela tem como tema as estruturas isostáticas, né? Hiperestáticas e as hipostáticas, né? E esses exemplos serão dados com a utilização do kit mola. Tá, perfeito. Né? Com a utilização do kit mola, né? Registrando aqui a aula, né? Mas antes de eu mostrar alguns exemplos do uso do kit mola nos sistemas estruturais, né? Eu vou fazer uma breve explanação, né, sobre as questões do que seja as estruturas, esse tipo de estrutura, né? E quando nós utilizamos na construção civil essas estruturas aí, né? Por exemplo, a estrutura isostática, né, é admissível na construção civil? É. A hipostática, ela não dá estabilidade, então ela não é admissível. E a hiperestática, né, é o tipo de estrutura mais utilizado na construção civil, né? Por quê? Porque nós vamos ver aqui nos próximos slides que a estrutura hiperestática, ela permite que a estrutura, que os elementos estruturais tenham menores dimensão. Como assim? Eles podem ter uma seção transversal menor, né? Eles têm deformações menores, né? Porque por conterem mais apoios do que o necessário, existem reações internas que reduzem essas deformações. E ao reduzir essas deformações, elas permitem que as seções sejam menores. Então, vamos lá, né? Opa, sumiu aqui o meu. Então, né, essa disciplina faz parte da área de estruturas dentro da arquitetura, né? Ela colabora que nossos edifícios, ó, casas, pontes e todas as outras estruturas que conhecemos saiam do papel e se tornem realidade, né? E o que é uma estrutura, né? Na parte de edificações? É a parte ou o conjunto das partes de uma construção destinada a resistir aos carregamentos atuantes. E eles são quais, pessoal? A laje, né? Esse elemento aqui, plano horizontal, a viga, né? Outro elemento horizontal, né? O pilar, que é um elemento vertical, e as fundações, né? Que faz qual é a função da fundação, pessoal? É transformar todos os esforços que estão na estrutura em valores admissíveis para que o solo suporte. Para que o solo suporte. Não devemos deixar de sempre lembrar que tudo, né, as edificações, pontes, edificações, barragens, etc., tudo é o solo. Tudo quem suporta é o solo, né? A fundação, as fundações apenas transformam aquele carregamento, né, em tensões para que o solo resista, né, sem tirar a estabilidade da estrutura, né, por eventuais recalques que possam
acontecer, recalques diferenciais ou recalques por adensamento. Aqui nós temos um tipo, né, uma representação gráfica de uma estrutura, né, com os diversos esforços que estejam atuando nela, né? E aqui são os tipos de apoio, né? Esse é um apoio móvel, né? E esse é um apoio fixo. E aqui nós já temos, pessoal, né? Ali nós, né? Aqui tem um número exato, né? Tem um número exato de apoios necessários. É uma estrutura isostática. E aqui nós temos, ó, mais apoios que os necessários, ó, né? Então, nós temos aqui uma estrutura hiperestática. Nós temos, ó, na equação de estabilidade a somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero, né? Aqui nós temos, ó, uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas e quatro incógnitas. E pelas equações da estabilidade dos corpos, nós só temos três equações. Então, perante esse sistema de equação, nós não conseguimos resolver pela estática, né, dos corpos. Nós precisamos buscar outras teorias para resolver as estruturas hiperestáticas, né, que nós vimos, né, na disciplina estruturas hiperestáticas. E um dos métodos mais utilizados é o método da energia, né? Aqui são os tipos de apoio, né? Esse tipo de apoio, o apoio móvel, né? Ele só impede, né, o movimento, né? Ele não permite o movimento na vertical, né? Ele não permite, mas ele permite o movimento na horizontal, né? Aqui são as duas representações gráficas, né, que se utiliza para estruturas, né? E aqui é um exemplo, né, real desse tipo de apoio, de apoio móvel. E aqui estamos no outro tipo de apoio, que é o apoio do modelo fixo, né? Apoio fixo. Ele impede tanto o movimento na horizontal, né? E impede também o movimento na vertical, né? Esses movimentos são impedidos. Mas ele permite, né? Esse tipo de apoio, ele permite que ocorra a flexão, né? Essa deformação aqui, ó, vamos supor, no ângulo alfa, ocorre quando se tem um carregamento, né? Essa rotação aqui no apoio, né? Ele permite a rotação no apoio. Aí nós temos o nosso terceiro tipo de apoio, são apenas três tipos de apoio, pessoal. É o móvel, o fixo e o engastamento, o engaste, né? Esse daqui, ó, essa aqui, ele já impede essa representação gráfica, essa daqui, né? E ele impede que movimento na horizontal não tem, na vertical também não tem, e ele não deixa rodar a rotação, né? Não existe a rotação também, né?
Ele impede esse movimento aqui, ó, que ocorra. O que tipo de movimento? Ele impede que ocorra esse tipo de movimento, né? O que acontece, né, é que teremos essa deformação, ó, pessoal. A deformação que ocorre seria assim, mas você nota que no apoio não tem rotação nenhuma, né? A rotação aqui é zero, né? Porque ele aplica, na hora que você aplica um carregamento aqui, né, esse tipo de apoio aplica um momento aqui, né, e não permite a rotação aqui nesse tipo de apoio. E aqui nós podemos ver uma representação real, né, desse tipo de apoio engastado, né? Você vê aqui que nós temos esses reforços aqui, ó, que impedem, né, que aconteça esse tipo de deformação. Então, aqui no engaste não há rotação no apoio. Então, ó, o que seria a estaticidade das estruturas, né? É classificar as estruturas conforme o grau de estaticidade, sabendo que existem três tipos, né? As estruturas hipostáticas, as isostáticas e as hiperestáticas, né? A hipostática tem menos apoios do que a estrutura precisa, né, para sua estabilidade. A isostática tem essencialmente o número de apoios necessários e as hiperestáticas têm mais apoios do que a estrutura necessita. Né? Reafirmando o que eu disse já, olha, a estrutura hipostática, né? A estrutura hipostática são aquelas em que o número de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio disponível, né? Por exemplo, nós temos três equações de equilíbrio. Nós temos. Né? E você tem duas reações de apoio. Né? Então, você tem mais equações do que as reações. Então, essa é denominada estrutura hipostática. Para a estrutura hipostática, né, reforçando só, né, a instabilidade, né? Isto é, porque os apoios são insuficientes para restringir todos os movimentos da estrutura. Né? O número de apoios são insuficientes. E tem também uma outra possibilidade, ó. Há também a possibilidade da estrutura possuir reações de apoio superiores ao número de equações e ainda assim ser classificada como hipostática por causa da sua instabilidade, que eu vou representar agora aqui, né? Por exemplo, você tem essa viga aqui, ó, saiu meio torta, né? Você tem uma viga aqui, ó, daí você tem um apoio móvel, outro apoio móvel, outro apoio móvel e outro apoio móvel. Né? Você tem mais apoios do que o necessário. Aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4. As equações de equilíbrio são 3.
E aqui você tem 4 apoios. Mas qual que é o problema aqui? O movimento, ó, não, a estrutura se movimenta na horizontal. Há movimento, né? Nós temos movimento na horizontal. Portanto, apesar de ter mais reações, né, do que equações, a estrutura é dita de hipostática. Porque o movimento, né? Porque o movimento da horizontal não foi combatido por nenhum dos apoios aí. Ó, classificamos as estruturas hipostáticas pelo número de reações de apoio insuficientes, né? E pela sua estabilidade, como acabamos de ver. Em razão disso, as estruturas hipostáticas não são usadas em construções. Né? Então, vamos agora para as estruturas isostáticas. São aquelas em que o número de reações de apoio é igual ao número das equações de equilíbrio. Ou seja, o sistema é um sistema determinado. Né? No entanto, precisamos nos atentar que esse critério não é condição suficiente para afirmarmos o grau de estaticidade da estrutura. Também precisamos analisar a sua estabilidade, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Essa estrutura aqui, ó, aqui impede o movimento na vertical, esse tipo de apoio fixo, e na horizontal. Aqui impede o quê? O movimento horizontal, né? Temos 3 reações, que é equivalente a 3 equações de equilíbrio. Mas, se aplicarmos um esforço aqui, como esse aqui, o momento aplicado aqui, olha aqui, ó, esse apoio vai, né, ele vai descer, vai se movimentar assim, porque esse apoio não impede esse movimento na vertical, né? Então, apesar desta condição, né, de equações, né, nós temos que analisar a estabilidade da estrutura como um todo. E entramos agora na estrutura hiperestática, né? Que são as estruturas hiperestáticas? São aquelas em que o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. Ou seja, o sistema é indeterminado também. Né? Por exemplo, aqui, ó, né? Embora esteja aparentemente estável, né? Ela não restringe o movimento horizontal. Né? Olhando aqui, ela tem mais apoios que o necessário. Né? São 4 maior que 3 equações. Então, a princípio, você fala, não, então é uma estrutura hiperestática. Mas, na verdade, né, na hora que você analisa ela como estabilidade, ela pode se locomover na direção horizontal aqui. Estudo das estruturas hiperestáticas. As estruturas são sistemas compostos por um ou mais elementos ligados entre si de forma a se tornarem estáveis, né? É o que nós vimos lá, né? É composta por sistemas elementos. Que elementos? São os pilares, né? As vigas e as lajes, né? Então, eles são elementos compostos por um ou mais elementos ligados entre si de forma que se tornem estáveis. Isso significa que as estruturas devem ser capazes, né, de receber os esforços externos, absorvê-los internamente e direcioná-las aos apoios. Né? Então, essa é a questão. O que a estrutura faz? Ela recebe os esforços,
absorve internamente, resistindo, né? E direciona para quem? Para os apoios, que no caso as fundações. Ela não tem só a função de sustentar a estrutura na sua estabilidade, ela tem função também de direcionar os esforços para os apoios, para as fundações, né? Elas têm que ter essa capacidade, essa resistência, né? E o que é uma estrutura estaticamente indeterminada? Quando a estrutura a ser analisada, né, tem mais reações externas, né, ou mais forças internas a serem determinadas do que as incógnitas resolvidas pelas equações de equilíbrio da estática, né? Então, você tem mais reações externas, né? As reações de apoio, ou mais forças internas, né? Que você precisa determinar, do que as equações de equilíbrio da estática. Só lembrando aqui, ó, apoio móvel, né? Reações de apoio provocadas pelo vínculo, ó, uma força vertical, número de graus de mobilidade, 1. Tá? Apoio fixo, olha, número de apoios provocados pelos vínculos, ó, uma força vertical e uma horizontal. Né? Número de graus retirados pelo vínculo, 2. Né? Ela impede 2 movimentos, né? Ela impede 2 movimentos da viga. E o engaste, com essa simbologia aqui, né? Ele impede o quê? O vertical, né? O movimento vertical, o horizontal, o vertical e a rotação, né? Então, número de graus de mobilidade da viga retiradas pelo vínculo, 3. Aqui, ó. Por causa do número inferior, né, de reações de apoio que possam trazer estabilidade à estrutura, né? Parece que eu não queria, tá? Posso fazer estabilização. O conjunto não é impedido de se deslocar, né? Certo? Aqui, ó, por causa do número inferior de reações, olha, 3 é maior que 2, né? Que o número de mobilidade, né? Então, é impedido de se modificar. A estrutura isostática são aquelas que apresentam o número de reações igual ao número de incógnitas. E, consequentemente, o grau de hiperelasticidade é igual a 0. Né? Nós temos 3 menos 3 dá 0. Né? O grau de hiperelasticidade é 0 e a estrutura é isostática. Não, agora entramos na estrutura hiperestática, né, que ela fala o quê? São aquelas em que o número de reações é maior que o número de equações, né? Que já falamos, ó, o número de reações são 2 nesse apoio, mais 2, 4, né? Maior que o número de equações, que são 3. Então, não é possível determinar suas reações apenas com estas equações. Ó, aí é o que eu já disse no começo da nossa aula prática. Apesar da análise da estrutura hiperestática ser complexa, né, uma estrutura mais complexa, a maioria das estruturas é hiperestática, né? É hiperestática. Ah, por quê? Ó, porque uma estrutura hiperestática se deforma menos, né? Aqui, como aqui, ó, eles têm o movimento horizontal e o vertical são travados, né? Ó, aqui, ó. Na hora que se aplica esse carregamento, ó, ela vai se deformar assim. Né? Enquanto que na estrutura isostática, que é essa aqui, ó,
esse movimento aqui permite esse deslocamento, ó, na horizontal. Então, na hora que você aplica essa carga aqui, ele se deforma assim, ó. E aqui, como permite esse movimento, ele tem esse deslocamento aqui. E a gente podemos observar, assim, já de uma maneira clara, que aqui, nessa daqui, nós temos uma deformação menor. Tá? Deformação menor. E quais são as vantagens das estruturas, né, hiperestáticas? Estruturas mais seguras, né? Há uma redistribuição maior das tensões devido à rigidez da estrutura ser maior. Quando um elemento da estrutura está sendo muito solicitado, ele redistribuirá a tensão para os elementos ao seu redor, pois haverá uma redistribuição dos momentos. Né? Ele tem uma rigidez maior, então ele redistribui essas tensões. Menor deslocamento transversal, como nós vimos lá, né? Pelo fato de ter maior rigidez. Devido à maior rigidez da estrutura, por causa do menor grau de liberdade, ó, tem menos grau de liberdade, aqui impede, né, esse deslocamento que ocorre aqui na isostática, aqui é a iso, aqui é a hiper. Né? Como ele impede esse deslocamento, né, então ele tem uma maior rigidez e uma menor deformação. Aí temos também, o que acontece? Temos uma economia de material, né? As vigas contínuas, apesar de apresentarem momentos negativos maiores nos apoios, né? Tem momentos positivos menores no meio do vão. Consequentemente, isso gerará uma economia de material. Ele está querendo dizer é exatamente isso daqui, pessoal. Você tem lá a estrutura, né? Você tem os pilares, né? Aqui no meio, uma estrutura hiperestática, né? Tem três, né? Então ele fala aqui, ó, que tem esse momento aqui aqui o negativo é quando ele vai para cima o momento. Né? Em compensação, se for isostática, o momento aqui no meio seria maior. Ó. Não teria aqui, nesse momento negativo, né? Momento para aqui. Mas, em compensação, aqui no meio do vão seria muito maior do que esse negativo aqui. Já as vigas simplesmente apoiadas apresentam momentos fletores maiores no meio do vão. E maior gasto, obviamente, né, com o material. O que significa vigas de seção transversal maiores e maior peso sendo descarregado na fundação. Você tem uma estrutura maior, com seção transversal maior, o peso próprio da estrutura vai ser maior. Então, como tudo isso se dirige para as fundações, você vai ter que ter fundações maiores para poder transferir para o solo. E aqui está o desenho que eu fiz, né? Aqui está, aqui é rotulado, então é dois apoios, aqui é isostático, né? Você olha o momento maior aqui, ó, os momentos fletores maiores no meio do vão. Enquanto que aqui na estrutura hiperestática, né, você tem momentos fletores menores, né? Porque esse apoio aqui, esse apoio, ele aplica momentos aqui, ó. E a hora que ele aplica esse momento aqui, né, ele diminui o momento máximo aqui no meio do vão. Agora entramos no módulo
né, o módulo estrutural, modelo estrutural mola, né, que é a questão hoje da nossa aula aqui. Né? O que é esse modelo estrutural mola? O mola é um modelo físico interativo, né, que simula o comportamento de estruturas arquitetônicas. O modelo é composto por um conjunto de peças moduladas, né, que se conectam por meio de magnetismo, permitindo inúmeras combinações. Né, se nós aplicarmos o MOLA, né, poderemos montar diferentes sistemas estruturais, visualizar os movimentos e as respectivas deformações de seus elementos e sentir as estruturas utilizando as próprias mãos. Né? Essa é a função, é um modelo estrutural que nós conseguimos interagir. Né? O modelo não requer conhecimento técnico prévio para que você possa iniciar o estudo das estruturas. Seu uso é muito simples e instintivo, né? E que se aplica tanto para profissionais e estudantes da área, como qualquer pessoa interessada no assunto. Vamos lá. Na observação de uma estrutura real, né, quando nós estamos observando uma estrutura real, é difícil perceber os fenômenos físicos envolvidos no comportamento da estrutura. Suas deformações e deslocamentos geralmente não podem ser detectados a olho nu, o que torna o assunto muito abstrato e de compreensão difícil. As peças do mola foram projetadas com materiais específicos para permitir a visualização desses fenômenos. A ideia é simular o comportamento das estruturas de forma tátil e visual. Né? Você pode manipular, tornando então o assunto mais concreto e intuitivo. O modelo é compacto, versátil e fácil de usar. Todas as peças são conectadas por meio de magnetismo e cada uma representa um ou mais elementos de uma estrutura real. Então, nós vamos agora ver alguns vídeos intuitivos de como funciona o kit mola, né? Como modelo que simula as estruturas. Ligação rotulada, olha. Vamos começar de novo aqui. Deixa eu parar um pouco aqui, porque tinha som. Vamos lá. Olha, são as bases, né? Simulam as fundações, né? As peças de montagem, né? Pino de conexão, né? As rótulas, né, de conexão, uma viga, né? Aí mostra a estrutura hipostática, ó, né? Vou voltar ali, ó.
Daí ele põe o travamento, olha, transforma, né, em um pórtico indeslocável, né? São esses tirantes aí. Ó, a representação dos apoios. Ó, ligação rígida, né? Esse aí, ó, é o apoio o engastado, né? Esse é o engastar, simulando o engastamento, como nós podemos colocar aí, né? Ele chama isso de ligação rígida, né? Gera, absorve o momento ali, né? Aí temos uma estrutura hiperestática, né? Tá vendo? Ele tem mais apoios, né? Mais apoios do que o necessário, ó. Aí permite, tá vendo? Permite ali no apoio, como são apoios fixos, permite a rotação do elemento vertical aí. Aí colocou a rótula, ó, estrutura isostática, né? A estrutura hipostática que não aguenta, suporta ficar de pé. Vamos ao próximo vídeo, né? Vamos a esse vídeo. Para enxergar que a peça é uma tracionada em uma treliça, né? Então, como é mola, você observa que a peça está sendo a peça tracionada, olha lá, né? Uma estrutura de telhado aí, né? Uma treliça de telhado. Olha em cima a compressão da peça também, ó. Vamos ao próximo vídeo. O mola, ele é uma maneira experimental de você estudar e ensinar o comportamento das estruturas arquitetônicas. O modelo ele é composto por um conjunto de peças que se conectam, permitindo inúmeras combinações. Você consegue montar, visualizar e sentir as estruturas com as próprias mãos. A ideia do mola surgiu durante o curso de arquitetura na universidade. Eu percebi que as aulas de estruturas eram muito teóricas. Então, a ideia era criar alguma coisa que pudesse representar de forma tátil e visual o comportamento das estruturas. O resultado disso é um modelo interativo que simula realmente o comportamento de estruturas reais. Com esse modelo, você consegue fazer uma ligação entre a teoria, o modelo teórico e a realidade estrutural. E isso facilita a compreensão dos fenômenos físicos que estão envolvidos ali no comportamento das estruturas. Então foi desenvolvida uma dissertação de mestrado que teve como tema a validação do modelo. E os resultados mostraram que o comportamento do mola é muito similar ao comportamento de uma estrutura real. Eu acho assim que o ensino nas escolas de engenharia ele é muito abstrato. Falta muito de criatividade no ensino de engenharia. Eu, em particular, valorizo muito essa questão da compreensão do comportamento da estrutura antes de qualquer coisa. Eu acho que uma ferramenta fundamental
você ter acesso a modelos físicos, qualitativos, e manusear soluções mesmo, ver o que acontece com uma ou com outra solução, é importante no processo de criatividade. O legal do Mola é que você não precisa de instruções para usar o modelo. Tudo que você precisa fazer é tentar montar alguma coisa. Quando você pega as peças, você percebe intuitivamente, você descobre o que fazer com elas. É uma atividade lúdica. Você aprende a pensar e a resolver problemas estruturais através da interação com o modelo. Você literalmente aprende fazendo. Nós recebemos muitos e-mails perguntando quando a versão de um kit de peças estaria disponível. E a partir daí, nós começamos a desenvolver o projeto do kit. Nós entramos em contato com universidades, ouvimos professores, alunos, profissionais. Nós desenvolvemos vários protótipos, testamos materiais, já entramos em contato com nossos fornecedores e hoje a gente tem um produto muito bom e pronto para entrar em produção. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda. A produção em escala comercial do modelo, ela exige um investimento muito alto, principalmente em ferramentas e moldes necessários para a produção das peças. Por isso a gente está lançando, com exclusividade aqui no Catarse, o primeiro kit estrutural Mola. O kit é composto por um livro de estruturas, todo ilustrado com imagens do modelo, uma chapa metálica e um conjunto de peças para você montar e testar por conta própria todas as estruturas que estão ali no livro e muito mais. A ideia é que você desenvolva a sua criatividade e tenha suas próprias soluções estruturais. O kit ele é compacto, ele é versátil e é muito fácil de usar. Desde o primeiro dia que eu vi, eu falei, puxa vida, que coisa bacana. Fiquei com inveja. Vou ter que falar, fiquei com inveja, porque eu não tive essa ideia. E atingir a nossa meta de financiamento no Catarse é a única forma que nós temos de começar a produzir o Mola. Então, se você gostou da ideia, se você quer um kit estrutural Mola, entre no site, confira as nossas recompensas e divulgue esse projeto. Depois de mais de 10 anos de desenvolvimento, eu não vejo a hora de ver as estruturas que vão surgir a partir desses kits. Aí vimos um breve histórico de como surgiu o Mola, né? Você vê como é importante, né? Importante para visualizar e entender a evolução dos esforços dentro da estrutura, né? Vamos ver mais um vídeo aí. Meu nome é Márcio, eu sou o criador do Mola. Em 2014, nós lançamos nossa primeira campanha de financiamento coletivo aqui no Catarse e alguns de vocês devem lembrar que o resultado foi incrível. Com o apoio de mais de 1.500 pessoas, nós conseguimos criar uma nova forma de estudar e ensinar o comportamento das estruturas através do kit estrutural Mola 1. Hoje já são mais de 4.000 kits, espalhados em mais de 50 países. E a gente tem muito orgulho de ser uma empresa 100% brasileira, com um produto educativo inovador sendo reconhecido ao redor do mundo. E isso não seria possível sem a participação de vocês. Então, por isso a gente está de volta aqui no Catarse, para que vocês possam participar mais uma vez desse projeto, tendo acesso exclusivo ao lançamento de 3 novos produtos. O kit estrutural Mola 2, um kit com novas peças, permitindo novas possibilidades, as barras de comprimento regulável, peças que se ajustam de acordo com a necessidade do seu projeto, e as ligações super leves. São esferas de aço muito mais leves do que as convencionais, permitindo que você monte estruturas muito mais altas, com vãos e balanços muito maiores. Se prepare para montar praticamente tudo que você pode imaginar. O kit estrutural Mola 2 é composto de 144 peças, uma base metálica
e um manual que vai lhe guiar pela montagem de uma série de sistemas estruturais diferentes. Nosso objetivo na concepção do Mola 2 foi criar um modelo que lhe permitisse ser muito mais criativo e inovador na utilização do produto. Para isso, nós reunimos um conjunto de peças que vão além das possibilidades do kit estrutural Mola 1. São 6 fundações, 18 ligações rotuladas, mais de 80 peças entre barras e diagonais, placas de ligações rígidas e 2 novas peças de ligação chamadas de ligações contínuas. Com essas peças, você vai poder simular a continuidade de pilares, vigas contínuas, vigas de transição, grelhas, dentre outras estruturas. E mesmo apresentando peças diferentes, o Mola 2 é totalmente compatível com o kit estrutural Mola 1, permitindo que você junte as peças dos 2 kits e monte muitas outras estruturas. Uma das características mais importantes do Mola é a sua versatilidade. Inspirados no que as pessoas têm criado com o Mola 1 e publicado na internet, a gente sentiu a necessidade de aumentar ainda mais as possibilidades do modelo. Durante o desenvolvimento do Mola 2, a gente percebeu que a solução para um modelo mais versátil está diretamente ligado ao comprimento das barras. Para isso, nós criamos um mecanismo que vai revolucionar o uso do Mola, que nós chamamos de barra de comprimento regular. Depois de muitos estudos e protótipos, a gente chegou numa solução que permite de forma muito simples que você ajuste o comprimento da peça de acordo com a necessidade do seu projeto. Basta girar uma das extremidades da barra para que ela diminua ou aumente de comprimento. Esse mecanismo permite que você ajuste o comprimento da peça mesmo depois dela montada. Você não precisa tirar a peça do lugar. E esse mecanismo ele vai levar o nível de experimentação do Mola a um patamar que a gente nunca tinha imaginado. O melhor de tudo é que essa peça foi projetada para manter as suas características de Mola, apresentando deformações e comportamentos semelhantes às barras originais do kit. Dentre todas as peças que nós já criamos, essa é sem dúvida o exemplo mais claro de como a experiência do usuário pode servir de inspiração para a gente construir produtos cada vez melhores. E a boa notícia é que aqueles que apoiarem nossa campanha no Catarse terão a oportunidade de adquirir todas essas novidades, além do kit estrutural Mola 1 em condições imperdíveis e outras recompensas muito interessantes. A gente criou o Mola para facilitar o entendimento das estruturas. E com a participação de muitas pessoas, esse sonho se tornou realidade. Assim como na primeira campanha, a gente precisa do seu apoio para dar o próximo passo e continuar transformando a forma como estudamos as estruturas. Então, se você gostou do projeto, apoie nossa campanha no Catarse e faça parte da história do Mola. Então é isso aí, pessoal. Você vê que o kit Mola é importante, né, para a compreensão das estruturas, né? Auxilia muito até no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, né? E além de facilitar o entendimento de como as estruturas trabalham, como elas se deformam e como os esforços atingem as nossas fundações. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.